Bem-vindo, bem-vinda, você está acompanhando o nosso 7º encontro catecumenal. Encontro de uma proposta online para que a gente possa permanecer em relação neste tempo em que a gente é convidado a estar em casa. Uma proposta para os nossos catequizandos, para os seus pais, uma proposta para as nossas famílias, para que a gente também possa rezar, aprofundar-se na fé, conhecer melhor a Cristo. Iniciemos este nosso encontro invocando a presença de Deus, Trindade em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ao invocarmos esta presença de Deus, pedimos que a terceira pessoa desta divindade, o Espírito Santo, também ajude a iluminar os nossos passos, nosso caminhar neste encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco diferente, um pouco difícil talvez, mas também um tema que é amplo e que é trazido por diversas vezes, é estudado seguidamente, faz parte do contexto maior da nossa fé, da ressurreição, é uma parte da paixão de Cristo. Hoje nós vamos lembrar da sua morte na cruz. E o vitral que nos inspira é o vitral da crucificação, onde aparece Jesus crucificado, ao lado a sua mãe Maria, Maria Madalena, e no fundo do vitral um anjo que segura e nas suas mãos está o cálice. O mesmo cálice que Jesus traz presente, e nós temos isso no vitral do estudo anterior, onde o anjo traz a Jesus o cálice, onde se revela a vontade de Deus e a obediência de Jesus Cristo. Isto está expresso na crucificação. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 16 ao 30. Pode tomar tua Bíblia, vamos ler junto este texto. Quem vai proclamar para nós é a catequizanda Letícia Ludwig. Ela está se preparando para o sacramento da Crisma, segundo ano de catequese, e é da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Vale do Lobo. João, capítulo 19, versículos 16 ao 30. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não deixe escrito o Rei dos Judeus, mas coloque. Este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas deles em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte, para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que se diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas e Maria Madalena estavam juntos à cruz.
Jesus viu a mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O texto que ouvimos é a crucifixão de Jesus. Termina com a morte. Jesus foi condenado pelo tribunal romano. Jesus é o rei que começa a distribuir os bens, os dons. Sua túnica, as vestes, um filho para uma mãe e uma mãe para um filho. Doa sua vida, seu sangue e água. João faz questão de narrar a crucifixão usando-se desses símbolos que estão presentes nas Escrituras. João, neste pequeno trecho que ouvimos, descreve 5 cenas simbólicas. A primeira cena, Jesus carrega a própria cruz. Sai da cidade de Jerusalém carregando as nossas dores e voltará à cidade de Jerusalém ressuscitado. A segunda cena, Jesus recebe uma identificação. Era costume mostrar nesta identificação o delito ou o título pelo qual se executava a pessoa. Jesus é nominado Messias pelo procurador romano. 2 situações ofensivas aos judeus. Um romano que proclama alguém de rei, de Messias, e o rei não reconhecido pelos judeus. A terceira cena, as vestes e a túnica. Os soldados, ao repartirem as vestes, nem se davam conta da previsão contida na Escritura. Já o manto é o símbolo de herança da transmissão de poder do profeta Elias para Eliseu. A quarta cena é uma cena central. Os filhos de Israel que permanecem fiéis, as Marias e o discípulo fiel. Maria, sua mãe, está aí. Maria recebe uma nova família. Como irmão de Jesus, o discípulo ideal. A quinta cena, Jesus pede água. Dar água com vinagre é algo característico da crucifixão. Pedir água lembra o gesto da samaritana no poço. Logo em seguida, a morte de Cristo, a água da vida plena. A morte de Cristo é dom, ele entrega seu último alento, com ele sua vida, com a vida o Espírito. Seu último grito é de triunfo. Também. They're dead. Good.
tema de hoje traz presente a dor, o sofrimento humano, e nós vamos acompanhar algumas músicas que também servem para reflexão. E elas estão relacionadas ao tema do Cristo, da sua presença, do que Cristo faz na cruz por cada um de nós. Quem vai interpretar essas músicas hoje à noite é o Guilherme, a Lúcia, a Liane e o Osmar. Eles pertencem à comunidade Cristo Rei de São Roque e vão nos ajudar também neste momento de reflexão, neste nosso encontro. Quem nos separará? Quem vai nos separar? O amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quando acompanhamos um texto, a leitura do Evangelho de hoje, o que resta na nossa mente? O que vem à nossa recordação? Por isso eu vou te convidar agora, nos minutos, a acompanhar algumas situações de que se fala de Cristo e da sua morte. Nós vamos ver interpretações diferentes de pontos e vistas diferentes a respeito de Cristo. Então nós vamos acompanhar um pequeno trecho trazido Cristo às crianças. Vamos fazer a leitura da crucificação de Jesus por alguém que não é relacionado, não está ligado a nenhuma igreja. Vamos ouvir a discussão de jornalistas e um filósofo. Vamos ouvir um pouco da teoria cristã, da nossa doutrina. Por fim, vamos ouvir o Papa Francisco falando um pouco deste Cristo que vem ao encontro da humanidade e de como ele faz para vencer os desafios
que se apresentam ao Papa e um desafio também que se faz presente a cada um de nós. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica, porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se eu olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não, como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito. Mas sim, isso, uma pessoa cuja percepção religiosa, ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade. Ele não é rei nada, não é rei não. Meu filho, meu filho. Ei você vem aqui e ajude Jesus a carregar a cruz. Oh, vós homens, oh, vós homens, qui transi. Vamos, rei dos judeus. Não temos o dia inteiro. Mulheres de Jerusalém, não chorem. Vamos, reis dos judeus. Em pé já. Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com o manto. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Como é que é aí? Tá falando que é o Cristo? Tira a gente daqui então. Ele não fez nada de mal. Nós que merecemos morrer assim. Jesus, quando entrar no paraíso, me leve junto com você. Hoje mesmo entraremos no paraíso. Aos outros você salvou. Agora, salva a ti mesmo. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede. Quer água? Toma esse vinagre. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele dizia era verdade. Realmente ele era o Filho de Deus. Ele já está morto.
Dentre as formas mais cruéis de execução está a crucificação. Existem registros dessa prática em diversos povos antigos, como os egípcios, persas, gregos e cartagineses. No entanto, no passado o conceito de crucificação nem sempre foi como o que conhecemos hoje. Derivado da palavra stauros, essa prática basicamente se refere a um pedaço de estaca ou de madeira afiada que é colocado em posição vertical para o processo que conhecemos como empalamento. Daí surgiu o conceito da crucificação. Os historiadores registram uma enorme variedade de estacas verticais de madeira utilizadas de diferentes formas para executar suas vítimas. Em meio a tantas formas que encontravam para crucificar os criminosos, em todas as práticas mantinham uma característica comum. O condenado devia ser posicionado na posição vertical sobre o solo. O tempo passou e os romanos jamais imaginaram que a execução de um judeu humilde daria à crucificação uma fama que ultrapassou os tempos. Hoje a cruz é um símbolo de fé, mas nem sempre foi assim. Eu sou a crucificação em Roma. A crucificação, de acordo com a lei romana, não era um tipo de execução padrão para todos os casos. Essa prática era permitida apenas em situações específicas. Por exemplo, os escravos só podiam ser crucificados se fossem condenados por roubo ou rebelião. Para eles, culturalmente falando, os cidadãos romanos eram superiores para passar por esse tipo de execução, a menos que fossem condenados por alta traição. Nesse caso, não tinha escapatória. Com o tempo, essas regras sofreram alterações e cidadãos comuns também podiam ser crucificados por crimes diversos. Número 3. Uma invenção romana. Muitos acreditam que Roma tenha inventado a prática da crucificação, mas registros apontam que foi através dos cartagineses que os romanos adotaram a prática. Ao contrário de Roma, que possuíam regras específicas para a crucificação, Cartago crucificava seus próprios generais caso falhassem em uma batalha. Quem foram os responsáveis pela morte de Cristo, né? Então, o Catecismo da Igreja, no número 598, diz assim: a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, como tais, os autores, como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Então, quem é o culpado da morte de Cristo? Eu e você. Nós. Por quê? Porque ele morreu para tirar o nosso pecado do mundo. Quando João Batista anuncia Jesus ao povo, como é que ele anuncia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado de quem? Seu e meu, certo? Então nós somos os responsáveis pela morte de Cristo. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, um conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já no seu primeiro discurso de Pentecostes. Então Pedro disse: ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Cristo foi entregue segundo um desígnio determinado e uma presciência de Deus. Deus sabia. Mas isso não quer dizer que Cristo foi empurrado para a morte por Deus na marra. Não. Passa o próximo slide. Aqui vai explicar melhor. Essa linguagem bíblica diz, essa explicação do catecismo, no parágrafo 599, é muito importante. O catecismo diz assim: esta linguagem bíblica, que nós vimos no slide anterior, não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Não quer dizer que Pilatos, Herodes, os fariseus, os soldados romanos, cumpriram como se fosse um teatro, onde essa peça tivesse sido escrita por Deus. Não. Cada um agiu livremente. Cada um quis levar o Cristo à morte e levar o Cristo à morte. Deus aproveitou tudo isso e transformou essa morte do Cristo, né, na matéria-prima da nossa salvação. Estão entendendo? Não é o pai que pega o filho e prega na cruz. Não, os homens pregaram o Cristo na cruz.
Mas como o pai, na sua presciência, já sabia que isso ia acontecer, o pai aproveitou esse drama todo e transformou tudo isso na nossa salvação. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim começa a leitura do lava-pés, né? Que São João gastou 5 capítulos para narrar a Santa Ceia, né? E ele começa assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? Até cumprir o que o Pai queria. Pois ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Aqui, gente, está bem explicado aquilo que eu falei no começo. O Cristo não foi obrigado pelo Pai a ser crucificado. Não. Ninguém me tira a vida. Eu dou a minha vida livre. Eu dou. Repare que no Evangelho, tentaram matar Jesus várias vezes e não conseguiram. Por exemplo, quando ele chegou em Nazaré, e o povo da sua cidade ficou hostilizando, levaram para um precipício, queriam jogá-lo lá para baixo. Ele passou no meio de todo mundo e foi embora. Não era a hora ainda dele morrer. Ele só morreu a hora que ele quis, né? Porque ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Como podemos ver a mão de Deus nas tragédias da vida? Como podemos encontrar a paz de Deus? Olha, esta pergunta se fazem os homens e as mulheres de todo o mundo, de um modo ou de outro. E não encontram explicações. Mas, há perguntas que, por mais que quebrem a cabeça, você não vai encontrar respostas. Como pode ver a mão de Deus numa tragédia? Há uma só. E diria uma só resposta, mas não. Não é uma resposta. Há um só caminho. Olhar para o Filho de Deus. Deus o entregou para salvar todos nós. Deus mesmo se fez tragédia. Deus mesmo se deixou destruir na cruz. E quando você não entende algo, quando vocês estão desesperados, quando o mundo vem para cima, olhem para a cruz. When desperation hits you, then look at the cross. Ali está o fracasso de Deus. Ali está a destruição de Deus. Mas também ali está o desafio para a nossa fé. A esperança. Porque a história não terminou nesse fracasso, mas sim na ressurreição que nos renovou a todos. Gostaria de contar, fazer uma confidência. Vocês estão com fome? São 12 horas. Não. Vou fazer uma confidência. No meu bolso, trago sempre duas coisas.
um terço para rezar, um terço para rezar, e uma coisa que parece estranha. Que é isso? Isso é a história do fracasso de Deus. Here, in this item, is the history of God's failure. É uma via sacra. Uma pequena via sacra. E como Jesus foi sofrendo desde que o condenaram até que foi sepultado. Com essas duas coisas, me arranjo como posso. Porém, graças a essas duas coisas, não perco a esperança. A cruz nos fala deste amor maior, deste amor supremo de Deus, e convida-nos a renovar em cada um de nós, na nossa vida, a força desse amor. E a crer que em cada situação da nossa vida, da nossa história, do mundo, Deus é capaz de vencer a morte, o pecado, o mal e dar-nos uma vida nova, uma vida ressuscitada, uma vida de esperança. A cruz é um momento onde Deus vai ao mais profundo da escuridão e retoma toda a luz, toda a vida para cada um de nós. Diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas dores, Deus abraça-nos e traz um novo sentido de existência. A cruz não é derrota, a cruz é vida plena, a cruz é salvação. Escândalo para alguns, dor, sofrimento para outros, frustração para alguns, mas fé e vida plena para muitos. Assim poderíamos traduzir a palavra cruz, morte de cruz, crucificação. Gostaria de deixar
uma espécie de atividade para que a gente pudesse também acompanhar e olhar e aprofundar melhor esse tema que nós tratamos hoje. No final do vídeo nós vamos deixar os links dos vídeos completos, porque aquilo que nós assistimos foram pequenas parcelas. Mas também gostaria de propor que a gente desse uma olhada e pudesse pesquisar sobre esta cruz que aparece hoje aqui, a cruz de São Damião ou a cruz de São Francisco de Assis. Quem sabe a gente pesquisa, dá uma olhada, é também conhecida como a Cruz da Paixão. Do artista desconhecido do século XII, se traz presente os elementos da paixão. Nesta cruz estão colocados alguns personagens que fizeram parte da paixão de Cristo. Mas dê uma olhada, pesquise sobre esta cruz. Assim como eu imagino também que na tua casa tenha este sinal que traz presente todo o amor, que lembra a dor, o sofrimento daquele que paga todos os pecados, morrendo, sacrificando-se na cruz por cada um de nós. Também quero convidar a gente a rezar a oração de Cristo que nos une, que nos faz irmãos, que vem pelos braços abertos deste Cristo a cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.